Boa noite, eu sou o Dr. Guilherme e hoje eu vim apresentar para vocês um pouco da trajetória até os dias atuais sobre a acupuntura. Vamos lá. A acupuntura em si, a gente não tem uma data precisa para divulgar, para falar exatamente quando começou. A gente tem a base de mais ou menos 3000 a.C. É uma data que a gente começa a ter alguns indícios. Tem muitos especialistas, arqueólogos e muita gente que fala que foi desde os anos 5000 a.C., ou seja, faz muito tempo. Mas o conceito que a gente enfatiza aqui é mais ou menos os 3000. O primeiro registro que se tem notícia é o de um livro do Imperador Amarelo, que ele foi publicado, divulgado a partir entre os anos 500 e 300 a.C. Uma curiosidade que pouca gente até meio que sabe, ou mesmo que tem conhecimento, é que a acupuntura, ainda mais a auricular, ou seja, essas sementinhas aqui, ó, a auriculoterapia, ela foi muito usada pelos egípcios. As mulheres egípcias, elas tinham um pouco de dificuldade para engravidar, para entrar em período de gestação, e por isso elas faziam aplicações de pepitas de ouro em alguns pontinhos que ajudavam, que facilitavam a gravidez. E aí se começou a ter um pouco mais de notícias sobre a auriculoterapia, ou melhor dizendo, sobre a medicina chinesa. Passado alguns anos, vamos avançar um pouquinho. Por volta dos antes do descobrimento do Brasil, de 1500 lá pelo Pedro Álvares Cabral, foram encontrados alguns indígenas, ou melhor, alguns índios, que aplicavam com uns restinhos de galhos mesmo, algumas fiapinhos de galhos, pontinhos na orelha também. O que sugere que eles praticavam a medicina chinesa mesmo que inconsciente. Ou seja, esse tratamento ele começou na China, mas assim, ele espalhou o mundo, porque ele existe no centro asiático inteiro, né? O Japão, China, Coreia, Taiwan, e veio parar aqui nos indígenas, aqui no Brasil. Isso é muito interessante, porque pouca gente tem noção disso, tá? Avançando um pouquinho, o que fez a acupuntura se dissociar mesmo, a ter grandes proporções, foi por volta do ano 1972, onde surgiu uma publicação de um artigo do New York Times sobre dores pós-operatórias tratadas com a acupuntura. Esse artigo foi de tamanha proporção que teve até uma tenista que foi fazer o campeonato na China, que ela teve que passar por alguns procedimentos e ela foi submetida à medicina chinesa para tentar voltar a competir. E graças ao bom tratamento e à boa resposta do corpo dela, ela conseguiu competir normalmente, sem nenhum problema. E isso foi um grande avanço, porque comprovava ali que a acupuntura servia para ajudar, que não era só apenas uma filosofia ou um efeito placebo. Ela foi uma prova viva da dissociação no começo de quase tudo. Aí, 3 anos seguintes, por volta de 1975, Nova York e Califórnia foram os primeiros estados a regulamentar a acupuntura. E assim como tudo que é dos Estados Unidos ou de algum outro país e faz sucesso, aqui no Brasil não foi diferente. Por volta de 1977, o Ministério do Trabalho já registrava a profissão de acupunturista. Um dado muito interessante, porque pouca gente conhece. Em 1980, ocorreu o lançamento de um livro muito famoso aqui no Brasil sobre acupuntura, que ele fez um sucesso bem interessante e que meio que divulgou essa profissão aqui no Brasil, que ainda era muito restrita. Em 85, aí agora sim a gente chegou no ponto mais importante, vamos dizer assim, de acupuntura aqui no Brasil. Porque nesse ano foi regulamentada pelo Conselho Federal de Fisioterapia, o CREFITO, a habilitação de acupunturistas fisioterapeutas, que foi o primeiro conselho a regulamentar sobre essa profissão. Aí logo na sequência, em 1986, veio o Conselho Regional de Biomedicina, o Conselho Federal de Biomedicina, que começou a regulamentar biomédicos
a trabalhar com acupuntura. E logo em 1996, ou 1996 não, 1995, foi o Conselho Federal de Medicina, que agora sim eles começaram a ter essa divulgação toda de que médico formado, depois de 8 anos de faculdade, conseguiria trabalhar com acupuntura. Esse também foi um grande destaque. Um outro destaque, alguns anos depois, foi em 1999, onde criaram o CONBRAC, que é o Conselho Nacional de Acupuntura do Brasil, que foi em 1999 regulamentada pelo José Serra, que fazia parte do Ministério e a parte de Vigilância Sanitária aqui no Brasil. Em 2000 já foi o Conselho Federal de Farmácia, em 2002 o Conselho Federal de Psicologia, em 2003 foi o Conselho Federal de Educação Física, em 2008 foi o Conselho Federal de Odontologia. Ou seja, em alguns anos você viu que teve uma grande explosão de profissionais que começaram a migrar para outras áreas onde a acupuntura era plausível de ser utilizada. Por exemplo, a gente entende que a acupuntura serve para dor, ou seja, logo o primeiro conselho a liberar essa prática assim para todos os alunos e graduandos foi a de fisioterapia. A de biomedicina, ela foi regulamentada porque nós biomédicos, isso aqui eu posso me incluir, a gente tem que entender tudo sobre medicina. A gente entende toda a parte laboratorial, tratamento e até a parte geral, onde o ser humano pode ser afetado. Então a acupuntura não era diferente. Além de ter muitos outros distúrbios que a gente conseguia tratar. Aí chega também no Conselho de Farmácia, que também a gente pode regulamentar, a gente pode prescrever algumas medicações baseadas na medicina chinesa. A de psicologia tem diversos distúrbios que são tratados com a psicologia juntamente com a acupuntura. Por isso aí já foi regulamentado ou já houve a regulamentação do psicólogo acupunturista. E assim como o psicólogo biomédico, o fisioterapeuta, o odontologista ou o dentista em si, não é diferente. Afinal, a gente tem muita gente que tem problema de distúrbio de ATM, que é a articulação temporomandibular, e eles são muito especialistas na parte de rosto, de crânio e de face, de acupuntura. Então, a gente vê a importância que teve esse começo na fisioterapia que migrou para todas as outras áreas. Biomedicina, medicina, odontologia, psicologia, educação física e muitos mais. Então, a gente vê que é uma área muito interessante. E isso demonstra que faz efeito de verdade, que ajuda muitos pacientes todos os anos e todos os dias. Eu consigo comprovar isso. Todos os dias meus pacientes sempre relatam uma melhora, seja na parte de sono, ansiedade, dor ou qualquer outra coisa assim. Bom, esse foi o meu vídeo que eu queria mostrar para vocês um pouquinho, né, explicar o, a história mesmo da acupuntura até chegar aqui nos dias de hoje e até chegar no Brasil. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar um curtir, compartilhar esse vídeo e comentar, tá bom? Nos vemos na próxima.